Lucas, capítulo 15. Nós vamos estar lendo esse texto. Lucas, capítulo 15, versículo 4, versículo 3 em diante. Lucas 15, verso 3 em diante. Vou ler apenas alguns versos. Vou estar lendo, você acompanha aí na sua Bíblia, na sua versão. Quantos trouxe a palavra de Deus? Diga amém. E quem não trouxe a palavra, por que não trouxe? Lucas capítulo 15, versículo 3 diz assim: E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a põe sobre seus ombros, cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Amém. Pode se assentar, meu amado e minha querida do Senhor. Amados irmãos, o texto que nós lemos faz menção, o pastor José Carlos, ele leu a parte do filho pródigo, aquele jovem que saiu e gastou todos os seus bens, toda a riqueza que ele tinha pedido para o seu pai. E esse capítulo 15 do Evangelho de Lucas é chamado pelos estudiosos como capítulo dos achados e perdidos, porque uma ovelha se perde e é encontrada, uma moeda se perde e também é encontrada, e um jovem se perde e ele também é encontrado, porque ele retorna para a casa do seu pai. E a proposta que o Senhor colocou em meu coração, a palavra que o Senhor colocou em meu coração nesta noite, falando a respeito de centésima ovelha, eu vou também na mesma linhagem, ou na mesma linha que o nosso pastor José Carlos aqui começou a falar no culto na noite de hoje. Ele disse que culto de centésima ovelha, mas ele então falaria sobre o bom pastor, ou sobre o pai que representa o bom pastor na parábola do filho pródigo. E eu também quero ir por esta mesma linha. Todos nós, amados e queridas, somos ovelhas deste bom pastor, a partir do momento que nós venhamos a entregar a vida para ele, assim como o pastor Gumercindo leu na oportunidade a qual foi dada a ele quando ele recitou o texto bíblico: Eis que estou à porta e bato. A partir do momento que nós abrimos a porta do nosso coração, nós nos tornamos a ser a ovelha ou ovelhas deste bom pastor. Pois bem, e quando nós somos ovelha do bom pastor, nós somos propriedade do bom pastor. E como nós somos, ou quando nós somos propriedades deste bom pastor, nós precisamos entender que eu não me mando mais, eu não faço mais a minha vontade, eu não faço mais o meu querer, mas eu faço aquilo que o meu dono me ordena fazer. Amados, quando você tem algo, você não deixa ninguém mexer em algo que é seu. Você só vai mexer em algo que é seu com a sua permissão. Você só vai deixar entrar na sua casa quem você permite. Você só vai deixar que alguém pegue algo de você normalmente. Eu não estou falando em um furto ou em um assalto, não. Eu estou falando normalmente a partir do momento que você permite que isso venha acontecer. Você permite que isso venha acontecer. Só que agora nós estamos nos comparando, ou a Bíblia nos compara como ovelhas do bom pastor. Em alguns momentos a Bíblia vai nos comparar a ovelhas, em outros momentos a servos, mas enfim, sendo ovelha, ou seja servos, não importa. O que importa é que nós temos um dono, e quando nós temos um dono, não fazemos mais a nossa vontade, nós fazemos a vontade do nosso Senhor. A ovelha, é interessante esta comparação, a comparação dos servos do Senhor, da igreja de Cristo, como ovelha. Por que a Bíblia não nos compara como elefantes? Por que não nos compara como leão? Por que não nos compara como um outro tipo qualquer de animal, mas ela nos compara como ovelha?
É porque, amado e querida de Deus, existe um pastor que cuida das suas ovelhas. Era costume na época do rei Davi, quando ele escreve, por exemplo, o Salmo 23, onde fala: o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará, ou de nada eu tenho falta. Era comum pastores naquela região cuidando de ovelhas. E eu fico imaginando o salmista Davi observando o cuidado, e ele também fora, há tempos atrás, pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas, dos gados, enfim, do seu pai. Ele então cuidava, ele sabia como era esse cuidado, ele sabia que a ovelha precisa de cuidado, ele sabia que a ovelha não podia estar sozinha, ele sabia que a ovelha não podia ficar desgarrada, porque seria presa fácil, porque logo morreria. Ovelha de Cristo Jesus na igreja, ovelha de Cristo Jesus que está assistindo esta live, porque você tem andada longe do aprisco do Senhor. O Senhor quer te trazer para perto, porque você faz parte do aprisco do nosso Senhor. Não dá para ficar andando sozinho, irmão. Não dá para ficar querendo fazer só, eu quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer aquilo que eu quero. Eu quero fazer aquilo que eu desejo. Quando nós somos ovelhas, não vivemos mais nós, mas Cristo passa a viver em nós. A nossa escolha é escolher por Cristo. A nossa escolha é deixar Cristo decidir por nós. A nossa escolha é compreender que, assim como um pai cuida bem dos seus filhos, o nosso bom pastor tem cuidado bem de cada ovelha do seu aprisco. E aí o salmista Davi, ele vai fazer esta analogia, esta comparação, quando ele fala a respeito do Senhor como pastor. E pegando esses dois textos, depois nós poderemos pegar um outro texto, se o tempo der, eu acredito que dê. Pegando esses dois textos, nós podemos analisar a conduta do sumo pastor. O sumo pastor, que é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. A primeira coisa que esse pastor ele faz, ele não abandona. Repita após mim: não abandona. O teu pastor não te abandona. Pode uma mãe esquecer do filho. Pode um pai deixar o filho. Pode um amigo deixar de ser amigo. Pode um conhecido deixar de falar. Pode acontecer o que for. Você pode ficar desempregado, eu também, pode acontecer N coisas na face da terra, mas o nosso pastor continua cuidando de nós. A gente pode estar longe da igreja e o nosso pastor estará cuidando de nós. Viajou, está no trabalho, está no trânsito, está no ônibus, está no engarrafamento, está no trem, está no metrô, estejamos onde nós estivermos, o Senhor, Ele não nos abandona. E quando nós falamos isso, parece que é algo muito simples, parece que é algo muito comum, mas observemos nós que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quando o papai não estava perto, quando a mamãe não estava mais próxima, quando de repente só estava você e um médico em uma cama para fazer uma cirurgia, quando de repente aconteceu algo na sua vida ou com o filho, onde você entregou o seu filho nas mãos do médico para entrar em uma sala para fazer uma cirurgia, qual é a certeza que nós temos? A certeza que nós temos é: Deus continua cuidando de nós. A certeza que nós temos é: vai meu filho, mas meu filho não vai para o médico sozinho fazer essa cirurgia. O meu filho ele vai, mas o Senhor está na frente. Quando nós passamos pelas batalhas da vida, pelas solidões da vida, quando o mundo parece que se esqueceu de nós, quando as pessoas parecem que estão cegas diante de nós, não nos veem mais, não conseguem mais nos enxergar, a gente não recebe uma mensagem, a gente não recebe um e-mail, a gente não recebe uma ligação, a gente não recebe nenhuma campanha toca na nossa casa, ninguém nos chama. Às vezes a gente até mesmo entra na igreja e sai da igreja e de repente alguém que a gente queria não falou conosco, mas não fique triste, porque o seu pastor, ele não vai te abandonar. Eu gosto quando o Senhor fala para Jacó, quando Jacó ele tem um sonho,
fugindo do seu irmão, ele para em um local, ele põe uma pedra, ele dorme em uma pedra, põe a cabeça sobre uma pedra, ele acaba dormindo. Gênesis capítulo 28, se a memória não me falha. E o Senhor fala para Jacó, ele tem um sonho. E no sonho que Jacó tem, ele vê uma escada e anjos descendo e subindo, subindo e descendo a escada. E nesse sonho, ele ouve a voz do Senhor e o Senhor fala para ele: Jacó, não te deixarei enquanto eu não cumprir aquilo que eu tenho te dito. Eu não te deixarei, Jacó, enquanto eu não cumprir aquilo que eu te falei. Você tem promessa de Deus. Você tem promessa, a sua família, a sua casa tem promessa de Deus. Essa a única certeza que nós temos depois que Jesus ele volta para buscar a sua igreja é: eu não estou sozinho nesta terra. As promessas do Senhor se cumprirão na minha vida, porque como aprendemos hoje pela manhã na nossa EBD, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que ele se arrependa. O que ele promete, ele cumpre. O Senhor, ele fala lá no livro de Mateus, no capítulo 28, que eis que estou convosco. Irmãos, eis que estou convosco até o fim de todas as coisas, ou até todas as coisas se acabarem. Deus, ele está conosco. Eu posso falar aos meus filhos: olha, papai estará contigo até onde você precisar, mas eu não sei do meu dia de amanhã. Eu não sei se eu posso cumprir, por mais que eu queira cumprir esta palavra para a vida dos meus filhos, eu não sei se eu vou conseguir cumprir. Ainda que eu queira cumprir, o amanhã pertence a Deus. O amanhã não me pertence. Eu posso falar: eu quero estar contigo em todos os momentos da sua vida, conte comigo. Porque quando você precisar de mim, eu estarei aqui para te ajudar. Mas e o amanhã pertence a Deus? Eu não sei se eu estarei aqui amanhã, depois de amanhã, ano que vem, daqui a 10 anos, 50, e por aí vai. Mas uma coisa eu preciso entender, e você também, que aquilo que o Senhor, ele fala, ele cumpre nas nossas vidas. E como é bom nós estarmos debaixo das asas do Senhor. E como é bom nós estarmos guardados pelo Senhor. Você já observou por aí afora, autoridades de países, quando chegam em um determinado país, tem dezenas, às vezes centenas de outras autoridades fazendo a segurança deste ou desta. Mas eu quero te falar uma coisa: se acontecer algo sobrenatural, vai a autoridade de todas as outras autoridades morrer. Mas uma coisa, eu e você, nós entendemos e conseguimos alcançar que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Não são autoridades, não são seguranças desse século, não, porque tudo isso vai passar, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. O que isso significa é que o Senhor, ele não me abandona. Deus, ele não me abandona. A palavra de Deus, ela nos ensina que olho não viu, ouvido não ouviu, e jamais subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. A palavra de Deus nos ensina que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Isso é segurança. Isso é nós entendermos que debaixo das asas do Senhor, ou sobre os braços de Deus, ele está nos protegendo. Pode o mundo, irmãos, cair, podem coisas terríveis acontecer. Quantos de nós passamos por dificuldades neste período de 2 anos, quase 2 anos aproximadamente? Quantos de nós conhecemos pessoas, amigos, parentes, que passaram por um hospital, que estiveram mal de saúde? E quantos de nós, de repente, até mesmo não ficamos desta maneira, desta forma? E aí, meu amado e minha querida, nós vemos isso como o homem, ele é pó, e ao pó ele retornará. Sabe por quê? Muitas pessoas morreram porque não conseguiram respirar. Muitas pessoas morreram porque o pulmão não trabalhava mais da maneira que tinha que trabalhar. E as pessoas com falta de oxigenação ou com falta de oxigênio,
oxigênio, essas pessoas acabaram vindo a óbito e continuam ainda acontecendo, mas pare para pensar que Deus tem te dado o fôlego de vida a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer. O Senhor tem cuidado de você. E a gente percebe que ainda que o oxigênio fabricado, ele seja vendido como foi e como é, como continua sendo e como continuará sendo ainda vendido, porque o oxigênio é vendido, não é de 2020 para cá, mas antes já acontecia isso, né? Existem oxigênio nos hospitais. Interessante é, quanto o Senhor nos cobra pelo oxigênio que Ele nos dá? Já parou para pensar nisso? Quanto o Senhor nos cobra pelo oxigênio que Ele nos dá? E quantas metros cúbicos de oxigênio nós já respiramos só no dia de hoje? Será que teremos condições de pagar? Será que teríamos condições de pagar o oxigênio que o Senhor nos dá? Provavelmente não. Mas ainda assim Ele não nos cobra isso. Ainda assim o nosso pastor, ele não nos cobra isso. Sabe por quê? Porque Ele zela, Ele cuida daqueles que pertencem a Ele. Uma outra coisa que o Senhor tem feito por nós como bom pastor, é que o Senhor tem nos alimentado. A palavra de Deus nos fala, no Salmo 23, no verso 2, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Então esse deitar-me faz em verdes pastos era o cuidado que o pastor ele tinha com as suas ovelhas, porque ele não ia levar a sua ovelha para comer qualquer coisa. Ele não ia levar a sua ovelha ao local onde não teria alimento para ela, não. O cuidado do bom pastor, ou o cuidado do pastor, era em levar as suas ovelhas a campos verdejantes. E quando nós falamos disto, nós falamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é quem nos alimenta, e o de que nós temos nos alimentado, meus irmãos. Qual tem sido o nosso alimento diário? O que nós temos feito com a palavra do Senhor? O que nós temos feito com o alimento que o Senhor tem nos dado? Qual é o nosso comportamento, o nosso modo de viver? Quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, a palavra está aqui, o alimento está aqui, mas Deus não vai forçar ninguém a se alimentar da sua palavra. Sabe a mamãe, quando é bebezinho, né? Filhinho dela, na hora da papinha, que o bebezinho, a mamãe pega a colherzinha, muitas mães aqui já fizeram isso, os pais também, né? Pega a papinha, bota na boca do bebezinho e ele faz assim, ó, bota pra fora, aí a mamãezinha vai lá com a colher, puxa, a mamãe fez isso contigo, Gabriel. Puxa, bota na boca novamente, e vai forçando ele a comer, vai forçando ele a comer, porque ele tem que se alimentar. Deus não vai fazer isso comigo e contigo, não. Se alguém abrir a porta do seu coração, alguém precisa abrir a porta. Ele chega e ele bate, Manuel, ó, estou aqui batendo na sua porta. Você vai abrir ou você não vai abrir? Se você não abrir, não tem como eu entrar. Se você abrir, eu entro, cearei contigo e você comigo. A escolha é sua, Manuel. Ou você se alimenta daquilo que eu tenho para a sua vida, ou você vai comendo, né, os fast foods da vida por aí afora. E você, de repente, vai chegar um momento da sua vida que você vai perceber, poxa, quanto tempo eu comi o que não era para eu comer. Quanto tempo eu me alimentei do que não era para eu me alimentar. Eu estou frágil, eu estou fraco, eu não tenho condições emocionais, espirituais, eu não tenho mais jeito algum, porque eu não me alimentei no tempo que eu tinha que me alimentar, porque o banquete está preparado, a mesa está preparada para mim e para você. Basta cada dia nós nos alimentarmos da poderosa palavra de Deus. Irmãos, a palavra é alimento para as nossas vidas. A palavra é sustento para as nossas vidas. E o Senhor, a cada dia, Ele tem a preocupação
de nos pegar e nos levar a campos verdejantes. E nos levar a lugares como a sua igreja, a sua casa, para nós nos alimentarmos da sua palavra, porque é a palavra de Deus que vai nos dar condições de levantarmos e de caminharmos conforme a sua soberana vontade. É por isso que às vezes a gente entra na igreja moído, cabisbaixo, triste, às vezes querendo deixar algumas coisas de lado, ou para o lado, ou para trás. E aí a gente recebe a palavra. E a gente, quando sai da igreja, a gente vai marchando e a gente fala, graças a Deus, amanhã, segunda-feira, é mais uma oportunidade que eu terei para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Aí vai chegar na terça-feira, você vai se levantar e você vai falar, graças a Deus, é terça-feira, vou trabalhar, vou cuidar das coisas, vou ir para a igreja para ouvir novamente a palavra de Deus. Então, minha querida e meu querido, não ignore a palavra do Senhor para a sua vida, porque ela é alimento que nós precisamos. Porque sem a palavra, o que seria de nós? Sem a palavra, irmãos, não tem como o homem se regenerar. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Sem a palavra, não dá para nós fazermos nada, porque ele é a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele é o verbo, ele é a palavra. Sem a palavra, como a gente faz? Sem a palavra, como a gente vive? Sem a palavra, como a gente avança? Sem a palavra, como nós entenderemos aquilo que o Senhor quer para cada um de nós? E aí, primeira coisa, quando a gente fala do Senhor nos alimentando através da sua palavra. Existe um vídeo nas redes sociais, na internet, onde tem muitas ovelhas e tem algumas pessoas em volta dessas ovelhas. Tem umas madeiras assim separando e essas pessoas começam a chamar as ovelhas. Elas começam a chamar as ovelhas não obedecem à voz das pessoas. E aí chega o pastor daquelas ovelhas. E não sei quem já viu esse vídeo. E aí quando o pastor dessas ovelhas, ele chama as ovelhas, ele chama uma vez só. Aí, irmãos, é incrível isso. Ele chama uma vez só. E as ovelhas começam a vir. As ovelhas começam a se aproximar dele. Sabe por quê, irmãos? Porque ovelha que é ovelha não escuta a voz de qualquer um. Ovelha que é ovelha escuta a voz do sumo pastor. Ovelha que é ovelha não escuta a voz de qualquer um. A quem nós estamos ouvindo? Tem muita gente ouvindo muita coisa nas redes sociais. Irmãos, examinai tudo e retente o que é bom. Tem muita gente, irmãos, ensinando muita coisa que não está na palavra de Deus. Oh, meu Deus! É um absurdo o que acontece. Por quê? Porque as pessoas querem ouvir palavras para massagear o seu ego. Para fazer com que elas entendam, não, porque você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Irmão, só é mais vencedor em Cristo Jesus quem é ovelha do aprisco do Senhor. Não dá para mudar, não tem fórmula, não tem vírgula que vá mudar esta realidade. E aí, só que esta parte eles não querem falar, porque esta parte ela vai confrontar o meu ego e o seu ego. Essa parte ela vai ir ao encontro das nossas necessidades. E em determinados momentos, até mesmo de encontro às nossas necessidades ou aquilo que nós queremos. Em determinados momentos, essas palavras, elas vão, irmãos, nos lavar, nos purificar. Mas nós precisamos entender o que a Bíblia nos ensina. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Então existem muitas vozes no mundo que estamos vivendo. Existe a voz do eu. O meu eu fala comigo. A minha alma fala comigo. O meu ego fala comigo. Existem vozes de pessoas. E aí a gente precisa discernir, entender. Bom, essa pessoa que está falando comigo, qual é o nível que ela tem de intimidade com Deus?
O que essa pessoa ela já viveu para me ensinar alguma coisa? Qual é o conhecimento que esta pessoa tem do conceito que ela quer me passar? Aí eu já começo a fazer um filtro. Existe, irmãos, a voz do inimigo. E o inimigo a cada dia tem falado para mim e para você, para nós desistirmos do alvo. O inimigo a cada dia ele tem falado para mim e para você que o que estamos passando, que a dificuldade, que o problema, que a enfermidade, que o desemprego, isso tudo é porque Deus não ama, isso tudo é porque Deus abandonou, isso tudo é porque Deus quer te ver assim, isso tudo é porque Deus não cuida de você. Irmãos, nada disso acontece. A Bíblia fala que a chuva cai tanto para justo quanto para injusto. É a lei, não tem como. Estava chovendo quase agora, não sei se agora está. Se a gente chegar ali fora, tanto nós vamos nos molhar, como qualquer pessoa também vai se molhar do mesmo jeito, da mesma forma, se tivermos sem guarda-chuvas. Não tem jeito. Então isso não significa que Deus nos abandonou. Isso não significa que o Pai não tem cuidado de nós. Mas existe uma outra voz, e essa voz que falou com Elias, quando Elias estava na caverna, esta voz que falou com Moisés, quando Moisés estava de frente ao mar, para atravessar o Mar Vermelho, e falou com Moisés, quando Moisés também cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro, é a mesma voz que falou com Jeremias, quando chamou Jeremias para profetizar, quando chamou Isaías, para profetizar, é a mesma voz que chamou Lázaro, Lázaro vem para fora, é a mesma voz que disse haja luz e houve luz, é a mesma voz que disse, meu amado e minha querida, se eu não enviar o Consolador, se eu não for, eu não tenho como enviar o Consolador, mas eu vou enviar o Consolador para o Consolador esteja com vocês, e a mesma voz que disse que ele iria e que ao terceiro dia ele iria morrer, ao terceiro dia ele ia ressuscitar, e depois, assim que ele ascendeu aos céus, há outras vozes de anjo nesse momento, mas confirmando aquilo que o Senhor falara, que ele voltaria para buscar a sua igreja, e é essa voz que nós precisamos ouvir a cada dia. É esta voz que nós precisamos ouvir a cada dia. Agora, nós somos aquilo que nós nos alimentamos. Esta é a grande realidade. Nós somos aquilo que nós passamos maior parte do nosso tempo. Por que essas pessoas que são os álteres, não? Homens, mulheres, por que eles são daquele jeito, irmão? Alimentação e exercício. Eles não devem ficar um dia sem se alimentar, a dieta lá do nutricionista, e não devem ficar um dia sem fazer o exercício. Ou de repente ficar 1 ou 2 no máximo, mas eles estão sempre ali, ó. Por que chegou o final do ano passado, todo final do ano tem a corrida, né, do Silvestre, que de São não tem nada, né, lá em São Paulo. Por que aqueles homens chegam, né, correm o quê? 2 horas, eu não lembro agora exatamente, aproximadamente 2 horas, não correndo, e no mesmo pique, porque eles vivem daquilo ali, eles fazem aquilo ali cotidianamente. E aí não tem jeito nós deixarmos de nos alimentar da palavra de Deus e vivermos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Porque a comida aí de fora é a comida que dá diarreia. A comida aí de fora é a comida que nos dá dor de cabeça, dá problema no estômago, dá dor de cabeça. A comida aí de fora é a comida que às vezes até nos alimenta em um determinado momento, mas vai passar 2 horas e a gente está com fome de novo. Mas a comida que o Senhor nos dá é a comida para hoje, é a comida para amanhã, é a comida para depois, é a comida para depois, é a comida para depois, e depois tem mais alimento, sabe por quê? Porque ele não cessa de falar com a sua igreja, não cessa de falar com o seu povo, irmãos. Então Deus fala, e Deus ele fala aquilo que ele precisa falar, ele não fala aquilo que eu quero. Às vezes eu quero que Deus fale aquilo que eu quero, mas Deus não quer falar aquilo que eu quero e ponto. Ele vai falar aquilo que eu preciso ouvir. Nem sempre o que eu quero é o que eu preciso, e nem sempre o que eu preciso eu quero. Tem coisas que eu quero, mas eu não preciso.
Tem coisas que eu preciso, mas eu não quero. O Senhor, quando Ele fala comigo e contigo, eu gosto dessa relação também paterna, né? De Deus sendo pai e nós o filho, porque nós fazemos uma comparação com pais e filhos. E quando o pai fala com o filho, o pai ele quer o melhor para o seu filho. O pai ele quer que o seu filho trilhe, e sua filha, né? E a mãe também, trilhem caminhos de bênçãos para a vida deles. Então o pai orienta. Então o pai fala. E é interessante frisar que muita coisa que o pai fala para o filho, o pai já passou e fala para o filho: olha, filho, cuidado com isso. Olha, filha, cuidado com isso. Olha, filho, não vai por esse caminho. Olha, filha, não faça dessa forma. Assim é Deus para conosco. Deus, ele fala. A decisão é minha e a decisão é sua. Deus, ele vai falar para mim e para você: Manuel, faça isso. Aí o Manuel, não quero fazer. Aí o Manuel, eu não vou fazer. Aí o Manuel, tá bom, pai, eu vou fazer, mas acabo não fazendo. Aí o Manuel, pai, depois eu faço. Aí o Manuel, no dia 31, o culto da virada: pai, a partir de amanhã, daqui a pouquinho, eu vou ser uma outra pessoa e vou fazer tudo diferente no ano de 2022. Já estamos em janeiro e de repente o Manuel, quando eu falo Manuel, também coloco seu nomezinho aí, tá? E de repente o Manuel não deixou de fazer nada que ele fazia em 2021 ou não fez nada que ele falou que ia fazer para o Senhor no culto da virada. Então deixa eu te ensinar uma coisa nesta noite aqui. Pega agora isso aqui, ó. Amanhã é dia 30, para de pensar somente em virada de ano e começa a pensar em virada de dia. Para de esperar o ano para as coisas mudarem. Comece a mudar a partir de hoje, meu irmão. A gente fica muito apegado à virada do ano aí. A gente já virou o ano, já terminando em janeiro praticamente, né? Janeiro acaba amanhã, e daqui a pouco entra fevereiro tem menos dias, e daqui a pouquinho também acaba, e a gente está esperando virar 2022 para 2023, então hoje é dia 30, né? Vire hoje, dia 30, para o dia 31. Aquilo que você falou para o Senhor, da virada de 31 para 1º de janeiro, faça hoje. E se de repente você não conseguir, não desanima, faça amanhã. Mas não espera a virada de ano. Tome um posicionamento como ovelha de Cristo Jesus. Precisamos nos posicionar a cada dia, irmãos. Se for possível, vire até na hora. Vire até na manhã para tarde, tarde para noite, noite para amanhã. E assim você vai viver na sua vida. Porque a gente fica esperando esses momentos. E esses momentos acabam passando. E a gente não vai tendo cuidado com as coisas que estão acontecendo conosco. Amados, Deus, ele nos compara como ovelha. Mas a Bíblia também nos ensina que o Senhor, ele vai chegar um momento, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Agora vai apertar só um pouquinho. Vai chegar um momento que ele vai separar as ovelhas dos bodes. E interessante, quando eu li esse texto uma das vezes que eu li, eu percebi que as ovelhas reconhecem ao Senhor. Quando o Senhor fala para as ovelhas, vim para a direita, porque teve fome, deste de comer, teve sede, deste de beber, era forasteiro e abrigaste, estava nu e vestistes. E as ovelhas falam: Senhor, quando isso aconteceu? E o Senhor fala: quando fizeste a um dos meus pequeninos, fizestes a mim. E aí o Senhor vai virar para os bodes e vai falar assim: para a minha esquerda, apartai-vos de mim. E ele fala essas palavras para os bodes. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, e não me deste de beber, era forasteiro e não abrigaste, estava nu e não me vestiste. E sabe o que os bodes falam para o Senhor? Senhor, quando eu te vi assim? E o Senhor fala: quando não fizestes a um dos meus pequeninos, não o fizestes a mim. Quando que alguém reconhece o Senhor, se o Senhor não reconheceu?
Por isso que vai chegar naquele grande dia, foi cantado aqui muito sobre a volta de Jesus. Vai chegar naquele grande dia, que ele vai falar assim, ó, apartai-vos, porque não vos conheço. Vai chegar um grande dia, irmãos, que o Senhor vai buscar a sua igreja, como foi falado assim, quando for louvado aqui, vai ser um momento lindo, maravilhoso, esplêndido para quem for, mas terrível para quem ficar. E todavia tem mão dupla, ainda que não seja sinalizada. Todo lugar você vai e volta. Se não for de carro, vai andando. Tem acesso. Não tem jeito. Você pode pegar até uma mão única, mas você vai andando para um lado e para o outro ali. Então, quando a gente fala de céu, a gente precisa falar do inferno. Quando a gente fala de norte, é porque tem sul. Quando a gente fala de leste, é porque tem oeste. Quando a gente fala de céu, é porque tem inferno. Só que o inferno, eu já vou terminar, irmãos. Ele não foi criado para nós, ovelhas do Senhor. O inferno foi criado, irmãos, para Satanás e os demônios caídos. É o anjos caídos que tornaram-se demônios. E nós que aqui estamos precisamos nos atentar se nós somos ovelhas ou se não somos ovelhas do nosso Senhor. Vamos nos colocar de pé nessa noite? Se nós somos ovelhas ou se nós não somos ovelhas de Cristo Jesus. O comportamento, irmãos, Deus, o pastor, ele continua do mesmo jeito, indo atrás da ovelha desgarrada, indo atrás da ovelha que se perdeu. Só que a ovelha é um animal tão manso, mas tão manso, que a ovelha, quando o pastor chega perto dela, observe que o texto diz, o pastor vai pegar a ovelha e vai colocar sobre os seus, ela não morde o pastor. Ela não faz força contra o pastor. Ela simplesmente, opa, ele veio em busca de mim. Irmãos, tem uma história de um local, eu não lembro agora exatamente o local, teve um terremoto muito grande e uma escola, ela caiu, né? Veio ao chão, ruiu. E uma criança estava nessa escola, ou melhor, algumas crianças, né? E tinha um menino lá, que ele fala debaixo de algumas ruínas, né? Eles estavam conseguindo se ver, se falar. E o menino falava assim, fica tranquilo, meu pai vai vir me buscar. Calma, meu pai vai vir me buscar. E chega um momento que o pai, chega ao local, e ele passa, né, pelas pessoas que estavam ali fazendo a segurança do local, e ele começa a falar com o filho dele, e o filho dele responde, pai, estou aqui. E ele começa a tirar, e as pessoas falam, não adianta, não vai dar, não tem como. Ele começa a tirar escombros. E ele encontra o filho dele, e o filho fala assim, pai, tira eles primeiro. Pode tirar eles, pai. E o pai vai tirando as outras crianças. E quando o pai chega perto do filho, o filho fala para o pai, eu sabia que o Senhor ia vir me buscar. Eu sabia que o Senhor me buscaria. Por isso eu não perdi a esperança. Porque eu sabia que se eu tivesse vivo, o Senhor me buscaria. O Senhor chegaria até mim. Irmãos, o meu pai, o teu pai está vivo. Ainda que o pai da identidade não esteja mais aqui. Mas o Pai Celestial continua vivo, irmãos. E o Pai Celestial tem falado para mim e para você. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Eu vou te buscar. Então se comprometa a ser como ovelha. Ovelha faz a vontade do pastor. Ovelha é guiada pelo pastor. Ovelha é alimentada pelo pastor. Ovelha é banhada pelo pastor. Ovelha é cuidada pelo pastor. O pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então que nós, nesta noite, sejamos ovelhas do nosso sumo pastor. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, se a memória não me falha, que o sumo pastor, tem preparado uma coroa de glória
para cada um de nós. O sumo pastor, além de cuidar nesta terra, ele tem uma coroa de glória para cada um de nós. Alguém já ganhou uma coroa aqui? A Bíblia vai mencionar pelo menos umas 5 coroas que nós vamos receber. Alguém que já ganhou uma coroa, né? Só nas peças teatrais que são feitas, né? De repente em algum outro lugar, mas essa coroa, irmão, ela é efêmera, passageira, se corrompe, se corrói, né? Mas a coroa que o sumo pastor tem para cada um de nós, não tem como ninguém roubar. Então guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado, irmãos. Cuidado, ovelha do Senhor. Deus tem te chamado, Deus tem nos chamado para sermos suas ovelhas. E precisamos ouvir a voz do Senhor. Precisamos ouvir a voz do pastor. Nós vamos orar nesta noite. Vamos orar pelas nossas vidas. Vamos orar por cada um de nós. Você que está porventura assistindo, nós vamos orar pela sua vida. Nós vamos clamar ao nosso pastor. Fique tranquilo que independente das agruras da vida, dos problemas que enfrentamos, o pastor está te vendo onde você está. Ele está a te observar onde você tem passado, o que você tem passado e onde você tem andado e o que está acontecendo com você. Os problemas que nós enfrentamos, o Pai, ele continua observando. E antes de orar, eu termino dizendo o seguinte: olha, um pai, ele só interfere na vida do filho enquanto o filho deixa, ou quando o pai está observando que o filho não está conseguindo fazer algo. Aí o pai interfere. Enquanto o pai está nos vendo, e a gente está ali lutando, batalhando, pelejando com as nossas forças, e ele vai nos dando resistência para enfrentarmos as batalhas, irmãos. E ele vai continuar falando ao meu e ao seu coração: eu estou contigo, não te abandonarei. Não te deixarei. Não tem como a palavra dele voltar atrás. Você poderia até ter se programado para estar aqui hoje, como eu. Se de repente acontecesse alguma coisa com a gente não estaria aqui. Mas independente de eu estar ou não, ele estaria aqui presente. Tendo terremoto, tempestade, vendaval, tsunami, tendo calor de 40 graus, tendo frio, né, de 20 graus para quem é friorento igual a mim, não importa a temperatura, ele continua sendo Deus e tem prazer em estar no nosso meio para ministrar aos nossos corações. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Vamos pedir uma vez mais que o Senhor, como bom pastor, continue cuidando de nós. Nesta oração eu quero só fazer 2 perguntas. Existe alguém no nosso meio que deseja entregar a sua vida para o Senhor? Ou quem sabe renovar a sua aliança com Deus? Existe alguém aqui no nosso meio, no templo onde nós estamos aqui em Inhaúma, que deseja renovar a sua aliança com Cristo? Ou receber a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida?